Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura de Pacômio, regra monástica, sétimo encontro, continuando o preceito 49. Depois vamos dar início ao preceito 50. Estamos falando daquele que se apresenta à porta do mosteiro. Depois de ser preparado, será despido de suas vestes seculares e vestirá o hábito monástico. Em toda a literatura monástica, atingir a investidura do hábito, chegar à investidura do hábito significa se tornar um monge. Quando Palomone, depois de ter provado Pacômio, o acolhe como seu discípulo e lhe entrega o hábito. Na vida árabe, é uma obra, traz para este propósito um rito de vestição, que é fruto de um acréscimo feito em base a um cerimonial em vigor mais tarde. Se diz que Palomone tomou os hábitos do monge com a cinta e os colocou diante do altar e ficou com ele toda a noite em oração. Depois do amanhecer, o vestiu. Vida árabe, do capítulo 12 ao capítulo 35. Por sua vez, Pacômio revestiu do hábito monástico, seus primeiros 3 discípulos, Pesentaese, Surus e Psol, conforme a vida boáirica 23. E mais tarde confiou aos irmãos encarregados à porta também a missão de instruir para a salvação deles aqueles que queriam ser monges, a fim de que não viessem revestidos do hábito de monge. Vida boáirica 26. É, portanto, com a vestição que o irmão vinha introduzido na comunidade. Ele recebia o hábito e entrava na comunidade. Não sabemos se pela primeira geração paconiana existisse um rito de homologia, onde se professava publicamente a renúncia para entrar dentro do mosteiro. Aí recebia o hábito. Quem entrava na comunidade se empenhava a observar a regra. Aqueles rudes que pediam para entrar, se fossem admitidos ao mosteiro, deviam observar a regra do mosteiro. Primeiro devia dar seu consentimento. Também na vida árabe, esta obra, não encontramos nenhuma alusão a uma profissão monástica. Em todo caso, porém, em todos os documentos pacominianos, o hábito é sempre considerado um sinal do estado da vida monástica. Na vida copta, uma outra obra, diz que um dia Pacômio proibiu de celebrar os ritos fúnebres ao irmão que morreu em estado de pecado e ordenou queimar as vestes na presença de toda a comunidade, indicando com esse gesto simbólico que este irmão não se comportou de modo conforme ao estado monacal. Vida boáirica 93. Outra vez, expulsou alguns irmãos da coinonia da comunidade, vestindo-os de hábitos seculares, e lhes disse: Ide e agis, façais segundo o hábito que tendes, a prática de viver, são os hábitos seculares. E os expulsou do meio dos irmãos. Vida boáirica 108.
Com os sucessores de Pacômio, se deve ver o empenho mais específico. Assim, na terceira catequese de Teodoro, ele convida a revestir-se das obras próprias do hábito que trazemos, do nome que foi pronunciado sobre nós e da lei que prometemos, homologei, de observar realmente diante de Deus e dos homens. Teodoro Catequeses, capítulo 3, parágrafo 3. E ainda convida a retornar à origem da vocação, isto é, na esperança das promessas de Deus, que fez ao nosso pai Apa, de quem professamos as regras, homologia. Teodoro Catequese, livro 3, parágrafo 23. Também no livro Ostiesi, nos fala explicitamente das promessas. Nós vemos Ostiesi no livro 12, capítulo 12, 22 e capítulo 56. No tempo de Senute, o monge que entra para fazer parte da comunidade, ele se empenha com uma promessa escrita de ser fiel à vida comum e observar a regra. Com o tempo, a necessidade de fazer a promessa de respeitar as regras foi se impondo. Agora vamos ao preceito 50. Nenhum daqueles que vivem no mosteiro tem permissão de convidar alguém para comer, junto à coinonia, mas o enviará à porta da hospedaria, a fim de que seja acolhido pelos propósitos que têm tais funções. Referente à prática da hospitalidade, vemos que os anacoretas egípcios e os cenobitas sempre tiveram veneração e atenção para o ministério do acolhimento. Também os padres do deserto, atentos às suas solicitudes, acolhiam os hóspedes e peregrinos que vinham pedir conselhos a um pai espiritual ou a implorar uma cura. Entre tantos exemplos que encontramos nos Apophthegmata, é suficiente recordar a resposta de um anacoreta a um hóspede que se desculpava de tê-lo perturbado e dizia: "Perdoa-me, pai, porque te impedi de seguir a regra." Responde então o pai espiritual: "A minha regra é te dar acolhimento e te reenviar em paz." Então, nós encontramos padres do deserto, os ditos dos padres dos desertos, sobre a responsabilidade de Eli Mortari. É o que fez a tradução. No tempo em que a família cristã não mais seguia a prática do acolhimento, tão venerada na igreja primitiva, como vemos em Romanos, capítulo 12, versículo 13, como vemos na Didaqué, capítulo 11, versículo 4, capítulo 12, versículo de 1 a 5, o Concílio de Nicéia convidou os bispos a instituir hospedarias. Essas hospedarias acolheriam os peregrinos, os pobres, os enfermos. Então, o Concílio de Nicéia vai confiar a administração dessas hospedarias para cuidar dos peregrinos, dos pobres e enfermos, aos monges que têm essa missão. Nós vemos o Cânon 75. Depois nós vamos dar continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.